Eu tenho um recado para você, um recado para a tua vida, para a tua alma. Vão existir momentos que você vai sofrer. Eu sei que você deve estar estranhando eu estar falando dessa forma, porque eu sempre digo que você vai vencer. Mas a minha palavra hoje é que você vai sofrer. Para não ficar em minhas palavras, eu gosto sempre de usar a palavra do Senhor. Ela se encontra em 1 Pedro 4:20, que diz assim: a palavra do Senhor diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mas infelizmente é o que mais vemos hoje. É com o que mais nos deparamos hoje, com a falta de amor, com a falta de caridade. Em outras palavras, em outras traduções, você vai encontrar a palavra caridade no lugar de amor. Você vai sofrer porque em alguns momentos da sua vida você vai sofrer decepção. As suas expectativas sobre alguém vai ser frustrada. E vai ser justamente por alguém que você mais ama. O seu coração vai doer, a sua alma vai doer. Você vai chorar, você vai se entristecer. Mas eu quero te dizer que mesmo com a tristeza, que mesmo com a falta de amor, que mesmo com a decepção, que mesmo com a mágoa, que mesmo com a ferida, você venha se lembrar de que nós temos o nosso Deus a quem nos ama. O nosso Senhor. Lembra de João 3,16? Aí você pode me dizer assim: ah, mas esse versículo é o mais conhecido de todos. Desde quando eu era criança, eu ouvia e aprendia esse versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu Filho único, em outras palavras, para que todo aquele que nele crê, para que nós que cremos não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor, nenhum de nós temos essa capacidade, nenhum de nós temos este amor, mas o Senhor, Ele tem essa capacidade de amar as nossas vidas, de nos amar como ninguém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo na angústia, mesmo na tristeza, mesmo na decepção, mesmo na dor, mesmo no cansaço, mesmo com todas as expectativas frustradas, o Senhor te ama, o Senhor nos ama. E Ele, a vontade do Senhor é que eu e você, nós, além de passarmos por angústias, tristezas,
frustrações, nós não possamos esquecer de que Ele sim nos ama. Ele teve um amor tão grande por mim e por você, que deu seu Filho único. O seu único filho, ele não tinha outro. Não era seu filho mais velho, não era o seu filho mais novo. Era o seu único filho. Era o seu filho unigênito. E ele deu por mim e por você. O Senhor Jesus, quando ele estava ali naquela cruz, antes de ir para a cruz, ele se encontrava no Getsemane, com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a tristeza, com todo o cansaço. Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Era o cálice da dor, era o cálice da decepção, era o cálice da traição. Mas se não for possível, o Senhor Jesus, ele sabia que não era possível, porque era profético, ele tinha que passar por aquilo. Mas ele sabia também que se não fosse possível afastar dele aquele cálice, o cálice da traição, o cálice da dor, da angústia, da derrota, do medo, ele veria o Pai que estava na glória. Ele cumpriria o seu chamado. Ele cumpriria o chamado dele, que era de salvar a mim e a você. A dor e o sofrimento do Senhor era para a glória dele, porque assim nós fomos alcançados. Nós podemos ter a nossa salvação. Nós podemos dizer que vamos para a glória, que temos um Pai Todo-Poderoso no paraíso, no céu, a nos esperar. Ele mesmo disse para aquele ladrão que estava ali no lado dele. Ele se arrependeu naquele momento e disse: Mestre, se for possível, lembra de mim quando tu chegar lá no paraíso. Se possível for, Senhor. E Jesus chegou para aquele homem naquela hora e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A pior morte era considerada a pior morte, a morte de cruz. Porque a morte de cruz estava para os ladrões, os homicidas, os assassinos. Os piores pecados eram condenados à morte de cruz. Mas o Senhor, ele não tinha pecado. Mas ele se fez sacrifício por mim e por você. E não tem amor maior do que esse. Eu quero te dizer, você está sofrendo, você está angustiado, você está decepcionado, você foi traído, você foi humilhado. Está doendo. Não deixe que o inimigo te cegue. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Olhe para esse amor, que é o amor verdadeiro. Não te amaram, te desprezaram, te descartaram, te caluniaram, te humilharam. O Senhor, ele te recebe de braços abertos e ele te diz: filho, não chores. Filha, não chore. Mas ainda que tu chores, eu colherei as tuas lágrimas. O Senhor está te dizendo hoje
Escuta o que o Senhor quer te dizer hoje. Ainda que tenham te traído, ainda que tenham te usado, te descartado, ainda que tenham te humilhado, ainda que tenham te caluniado, ainda que você chore, ainda que doa, ainda que você sofra, ainda que você não consiga parar de sentir essa dor, entrega ao Senhor, porque Ele sim colhe as nossas lágrimas com o seu cálice, porque esse cálice de dor que o Senhor tomou ali naquela cruz, ele se transformou no cálice de glória, no cálice de alegria, num cântico novo para mim e para você. Porque hoje nós não somos mais dignos de dizer: sou sofredor, sou sofredora, sou escrava do pecado, escrava do mundo, escravo do homem. Nós somos livres. O Senhor morreu na cruz para nos fazer livres. Você é livre. Você é livre da dor, ainda que doa, está doendo. Mas estou sofrendo, eu estou chorando. Mas mesmo assim, este sofrimento não é para a morte. O sofrimento da tua doença não é para a morte. O sofrimento da tua decepção não é para a morte. Ah, mas está doendo. Ah, mas o diagnóstico da medicina diz que eu vou morrer. Você morre se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Mas mesmo que Ele permita que você passe pela morte, não falta salvação para você. Não vai faltar salvação para a tua alma. Eu não sei qual é o teu sofrimento hoje. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje. Eu não sei que dor você está sentindo. Mas eu quero te dizer que no final dessa caminhada, você vai passar por um processo, mas você vai alcançar o propósito. E é um propósito de vida, um propósito de salvação, um propósito de transformação. Ainda que você sofra, como eu disse no começo do vídeo, você vai sofrer, você vai chorar, você vai se decepcionar, mas não esqueça que você tem o Senhor para colher todas as suas lágrimas, todo o teu sofrimento. Ele pode até permitir que eu e você passe pelo sofrimento. Ele até permite que nós venhamos a sofrer, a ser humilhados. Ele permite até a nossa morte. Mas Ele nos espera em sua glória. Se não aqui em vida, na eternidade. Mas não desista. Não desista. Permaneça firme com o Senhor. Permaneça firme com Jesus. Com todo o sofrimento que você possa passar, Ele tem sim um cálice de alegria, um cálice de bênção, um cálice de saúde, um cálice de transformação, de salvação para as nossas vidas. Seja a nossa luta aqui no mundo físico ou espiritual, Ele tem salvação e Ele tem vitória para mim e para você. Jesus te ama. Curta, comente e compartilhe essa mensagem com alguém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até a próxima.